O Votan 2187 decolou de Congonhas às 7h42 da manhã. 143 passageiros, 2 pilotos, 4 comissários de bordo e uma jovem que ninguém notou. Ela ocupava o assento 14F, junto à janela. Blusa cinza, cabelo castanho solto, fones de ouvido velhos pendurados no pescoço, uma mochila de tecido desgastada debaixo do assento. Ninguém a olhava, ninguém sabia seu nome. Mas em 3 horas o comandante daquele avião ia gritar esse nome pelo intercomunicador e os 143 passageiros iam prender a respiração. Ela se chamava Laísa Barros. Tinha 26 anos. Vivia num apartamento pequeno na cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Trabalhava como técnica de manutenção no aeroporto de Congonhas. Ganhava o justo, comia o necessário, não pedia mais. Naquele dia viajava para Lisboa, não por turismo, não por trabalho. Viajava porque seu pai estava num hospital português e ninguém mais podia ir. A passagem ela havia comprado com os últimos R$360 de sua conta. A tarifa mais baixa disponível, assento traseiro, sem bagagem despachada, sem refeição a bordo. Quando subiu no avião, a comissária de cabelo louro preso a olhou de cima a baixo e apontou o compartimento superior com um sorriso de plástico. Aqui em cima, por favor, rápido, que estamos atrasando a decolagem. Laísa não respondeu. Guardou a mochila, se sentou, fechou os olhos, pensou no pai. O homem do assento 14D era diferente. Terno escuro, relógio prateado, maleta de couro preto apoiada nos joelhos. Nem sequer tirou os olhos do celular quando o avião empurrou para trás. Ele se chamava Diego Borges, diretor regional de uma empresa de logística com sede em São Paulo. 48 anos, acostumado à primeira classe. Naquele dia, em classe econômica, porque sua secretária havia reservado o voo errado. Levava 20 minutos deixando mensagens de voz furiosas. Quando o avião começou a taxiar, Laísa abriu os olhos um momento e olhou pela janela. O céu de São Paulo estava limpo, azul perfeito. Algo naquele céu a acalmou. Sempre a acalmava. Desde criança, seu pai, Kleber Barros, havia sido piloto, não de aviões comerciais, da Força Aérea Brasileira. 23 anos na FAB. Havia voado tucanos, transportes, missões de treinamento. Havia pousado em condições que a maioria dos pilotos nem imaginava. E desde que Laísa tinha 6 anos, ele a levava para a base aérea de Pirassununga. Ensinou-lhe a ler os instrumentos antes que soubesse multiplicar. Explicou-lhe o que significa uma pane de motor, antes que entendesse o que era gravidade. Ensinou-lhe a manter a calma quando tudo falha. Os aviões não têm medo, dizia seu pai, sentando-a em seu colo diante dos comandos. O medo é seu. Aprenda a deixá-lo fora da cabine. Laísa aprendeu. Estudou engenharia aeronáutica na USP. Tirou licença de piloto privado aos 22 anos. Quis se apresentar à Academia da Força Aérea como seu pai, mas a academia recusou sua solicitação. Motivo oficial: perfil psicológico não apto para ambientes de alta pressão. Mentira burocrática. Laísa sabia. O avaliador havia escrito em seu relatório privado que alguém lhe vazou meses depois uma só linha. Tranquila demais. Não reage como se espera. Tranquila demais. Como se a calma fosse um defeito, como se não sentir pânico fosse uma fraqueza. Foi trabalhar em Congonhas, consertava aviões, conhecia-os por dentro e por fora, cada cabo, cada válvula, cada sistema, mas nunca os pilotava. Não oficialmente. O avião alcançou altitude de cruzeiro aos 32 minutos da decolagem. Diego Borges pediu um café no instante. A comissária, cujo nome era Patrícia, segundo sua identificação, serviu-o com um sorriso amplo e perguntou se precisava de algo mais. Ele respondeu sem levantar a vista do celular: "Que não me incomodem." Patrícia assentiu e virou para o resto do corredor. Passou junto a Laísa sem perguntar-lhe nada. Laísa não esperava, não importava. Tirou da mochila uma garrafa de água e um sanduíche embrulhado em papel alumínio que havia preparado em casa naquela manhã. Pão francês, queijo prato, uma fatia de pepino. Diego a olhou de soslaio, franziu o senho levemente
e voltou ao celular. Leisa comeu em silêncio. Pela janela, o mar de nuvens se estendia infinito e branco, lindo. 40 minutos após decolar, algo mudou. Não foi um som, não foi um movimento brusco, foi uma ausência. O zumbido constante dos motores, esse som que os passageiros deixam de escutar depois dos primeiros minutos, mudou de frequência ligeiramente, quase imperceptivelmente. Quase. Liza o escutou. Levantou a vista do livro que estava lendo, franziu o senho, escutou outra vez. O motor direito havia variado seu regime. Não muito, mas o suficiente. Fechou o livro devagar, olhou pela janela. A turbina direita seguia girando, normal à vista, mas algo no som não batia. Respirou fundo, tranquila, pensou. Pode ser turbulência de baixa intensidade, pode ser uma variação térmica normal. Mas seguiu escutando, e o som não voltou a ser o mesmo. Nesse momento, na cabine de comando, o comandante Fábio Marins olhava fixamente uma tela que não deveria estar mostrando o que mostrava. Seu copiloto, Maurício Oliva, tinha as mãos levemente apoiadas sobre os controles. Nenhum dos dois falava, porque o que viam nos instrumentos não tinha explicação lógica, e porque o protocolo que estavam prestes a ativar era aquele que nenhum piloto quer ativar jamais. No corredor, Patrícia recolhia bandejas com seu sorriso habitual. Ninguém notou nada. Diego Borges seguia enviando e-mails. O menino do assento 11C dormia com a cabeça apoiada no ombro de sua mãe, e Liza Barros tinha os olhos fixos na turbina direita, esperando, sabendo que algo estava muito mal. Então o avião tremeu, uma sacudida seca, forte. Não era turbulência. As bandejas caíram, vários passageiros gritaram e o intercomunicador estalou. A voz do comandante Marins encheu a cabine, tensa, controlada, mas tensa. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Pedimos que permaneçam em seus assentos com o cinto afivelado. Estamos resolvendo uma situação técnica. Não há motivo de alarme. Silêncio. Diego Borges levantou a vista do celular pela primeira vez em 40 minutos. O menino do 11C acordou e perguntou em voz baixa. Mãe, o que foi? E Liza Barros já havia soltado o livro, já havia guardado a garrafa de água, já tinha os olhos no corredor calculando, porque ela sabia exatamente o que havia acontecido, e sabia, com a mesma certeza com que seu pai lhe havia ensinado a saber, que os próximos minutos mudariam tudo. O avião voltou a tremer, desta vez mais forte. As máscaras de oxigênio caíram dos compartimentos superiores como flores amarelas em cascata, plástico laranja balançando sobre as cabeças. Alguém gritou na parte traseira. Outro passageiro ligava para a família com o telefone colado à orelha, embora o modo avião seguisse ativo. Diego agarrou o apoio de braço. Sua maleta caiu no chão. Não a recolheu. Liza já estava de pé. Não correu. Não gritou. Levantou-se devagar com a precisão de alguém que já havia ensaiado aquele momento na cabeça 1000 vezes. Olhou para a cabine de comando. A porta seguia fechada. Patrícia, a comissária loura, caminhava pelo corredor com os braços estendidos, tentando acalmar os passageiros. Seu sorriso de plástico havia desaparecido. No lugar, havia algo mais honesto. Medo. Liza a interceptou. O que está acontecendo na cabine? Patrícia a olhou sem entender. Por favor, senhorita, volte para seu assento e afivele o cinto. Sou técnica aeronáutica certificada. A voz de Liza era baixa, firme, sem tremor. O motor direito perdeu pressão de óleo. Escutei antes da sacudida. Preciso falar com o comandante. Patrícia piscou. Senhorita, não está autorizada a... Se o comandante já sabe, não perco nada falando com ele. Liza a olhou direto nos olhos. E se não sabe, estamos perdendo tempo. Silêncio de 2 segundos. Patrícia tomou sua decisão. A porta da cabine se abriu 30 segundos depois. O comandante Fábio Marins era um homem de 52 anos, cabelo grisalho, mandíbula quadrada, 30 anos de voo. Havia atravessado tempestades sobre o Atlântico. Havia pousado com visibilidade zero em Porto Alegre.
Nunca havia precisado que um passageiro lhe dissesse o que estava falhando. Mas aquele dia era diferente porque em suas telas havia algo que não encaixava com nenhum manual que houvesse lido. Olhou para Liza, uma moça jovem, blusa cinza, sem uniforme, sem credenciais visíveis. Quem é a senhorita? Liza Barros, técnica de manutenção aeronáutica, aeroporto de Congonhas, licença de piloto privado. Meu pai foi piloto de caça da FAB durante 23 anos. Marins estudou sua face. Não havia nervosismo, não havia urgência artificial, apenas claridade. Entre, disse. A cabine de comando cheirava a metal e café frio. Maurício Oliva, o copiloto, tinha 34 anos e os nós dos dedos brancos sobre os controles. Olhou Liza entrar e franziu o senho. O que é isto? Uma segunda opinião, respondeu Marins. Liza se aproximou dos instrumentos sem tocar nada. Seus olhos percorreram as telas com a mesma velocidade com que seu pai lhe havia ensinado a ler um painel. Primeiro os motores, depois os sistemas hidráulicos, depois a pressão de combustível. O que viu lhe gelou o sangue, mas sua face não mudou. Motor direito em falha progressiva, apontou sem tocar. Temperatura de turbina fora da faixa, pressão de óleo descendo, mas isto, seus olhos se detiveram em outra tela. Isto não é só o motor. Marins cruzou os braços. O que vê? O sistema hidráulico secundário está respondendo com atraso. Tentaram transferir carga para o circuito A. Maurício Oliva abriu a boca, fechou-a, olhou para Marins. Marins não disse nada, mas algo em sua expressão mudou. Tentamos há 12 minutos, disse o comandante em voz baixa. Não respondeu como deveria. Liza assentiu devagar. Quanto combustível tem? Para 2 horas e 20 minutos de voo. Aeroporto mais próximo com pista longa. Campo de Marte 47 minutos. Liza calculou em silêncio. O avião tremeu levemente, uma vibração suave, quase imperceptível para alguém que não soubesse ler os corpos dos aviões. Ela assentiu nos pés. O trem de pouso vai precisar extensão manual, disse. O circuito hidráulico secundário não vai aguentar o ciclo completo de descida. Se o ativarem automaticamente, podem perder controle dos flaps no momento crítico. Silêncio total na cabine. Maurício Oliva tinha a vista cravada nela. Como sabe isso? Porque conheço este modelo. Liza apontou um painel lateral. Consertei 4 aparatos desta série nos últimos 2 anos. A falha que vocês têm agora tem um padrão. Vi 2 vezes em terra, nunca em voo. Marins descruzou os braços, a olhou durante 3 segundos longos, depois se virou para seu copiloto. Maurício, prepare o protocolo de descida de emergência. Contate Campo de Marte. Maurício assentiu e tomou o rádio. Marins voltou a olhar Liza. A senhora fica aqui. Não era uma pergunta. Enquanto Maurício falava com o controle de Campo de Marte, Liza se colocou junto ao painel lateral e começou a revisar os circuitos de forma sistemática. Suas mãos se moviam com precisão, sem pressa, sem tremor. Marins a observava de soslaio. Por que viaja para Lisboa? Perguntou de repente. Liza não deixou de revisar. Meu pai está hospitalizado. Pausa. É grave. Não sei ainda. Marins não respondeu, mas algo em seu olhar se abrandou 1 milímetro. Na cabine de passageiros o ambiente havia mudado. Patrícia e as outras 2 comissárias mantinham a ordem com voz tranquila. Mas os passageiros viam as máscaras de oxigênio penduradas e os nervos não se acalmavam com palavras. Diego Borges havia ligado para sua secretária, para seu advogado e para seu sócio nos últimos 15 minutos. Havia dito aos 3 que se algo acontecesse sabiam o que fazer. O menino do assento 11C, que se chamava Tomás e tinha 7 anos, olhava pela janela com os olhos muito abertos. Mãe, disse em voz baixa. Sua mãe, uma mulher de cabelo escuro e mãos inquietas, o abraçou sem responder. Mãe, está vendo aquele avião? A mulher olhou pela janela. A bombordo, voando em paralelo a uma distância considerável, apareceu uma silhueta, um caça-militar, cinza, veloz, silencioso desde dentro do avião comercial. Tomás colou o nariz no vidro. Está nos escoltando. Sua mãe não soube o que responder.
Na cabine de comando, Marines já sabia. O controle aéreo havia despachado 2 caças AMX do Esquadrão de Canoas, assim que o TAM 2187 declarou emergência técnica, protocolo padrão. Mas o que não era padrão era o que o controle de campo de Marte acabava de comunicar. Maurício Oliva escutou. Sua face perdeu cor, desligou o rádio, virou-se para Marines. Comandante, sua voz estava estranhamente plana. Campo de Marte tem um problema. Marines esperou. A pista principal está fechada. Um incidente em terra há 20 minutos. Bloqueio total. Silêncio. A secundária está operacional, mas tem 1.800 metros. Leissa levantou a vista. 1.800 metros para um avião daquele tamanho, com o sistema hidráulico comprometido e o motor direito em falha progressiva, era exatamente o que os manuais chamavam margem mínima crítica. Não impossível, mas sem margem para erro. Nenhuma. Marines fechou os olhos meio segundo, abriu-os. Alternativas? Guarulhos está a 72 minutos. Com o combustível que temos, não chegamos. O avião voltou a tremer. Desta vez o motor direito emitiu um som diferente, um som que Leissa conhecia, um som que significava que o tempo de decisão havia terminado. Campo de Marte, disse ela com calma absoluta. Pista secundária. Temos que preparar a descida manual agora. Marines a olhou. Está certa? Leissa pensou no pai, em suas mãos sobre os comandos, em sua voz dizendo-lhe tantas vezes naquele aeródromo pequeno de Pirassununga. Os aviões não têm medo. O medo é seu. Aprenda a deixá-lo fora da cabine. Sim, respondeu. E estava. Maurício Oliva iniciou a sequência de descida. Marines tomou os controles e Leissa Barros, a moça do 14F, a técnica sem uniforme e sem credenciais visíveis, colocou-se ao lado do painel hidráulico preparada, porque em exatamente 43 minutos aquele avião ia tocar terra em Campo de Marte ou não ia tocar terra em lugar nenhum. E ela era a única pessoa a bordo que sabia exatamente o que tinha que fazer para que o primeiro acontecesse. Exatamente. Mas o que ninguém naquele avião sabia ainda, nem Marines, nem Maurício, nem os 143 passageiros que esperavam com o cinto afivelado, era que o problema com o sistema hidráulico não havia sido uma falha mecânica. Havia sido provocado. Leissa repetiu isso na cabeça uma vez, só uma. Depois guardou no mesmo lugar onde guardava tudo que não podia resolver naquele momento. Depois, primeiro pousar. Mas sua mente não parou. Enquanto suas mãos revisavam o painel hidráulico com movimentos precisos, uma parte dela estava reconstruindo o que havia visto nos instrumentos desde o princípio. A falha não havia começado com o motor. Havia começado antes, muito antes, quando o avião ainda estava em terra. Nos sistemas modernos de aviação comercial, existe um protocolo de autodiagnóstico que se ativa durante o taxiamento prévio à decolagem. Esse protocolo registra o estado de cada circuito. E o que Leissa havia visto na tela secundária, naquele código de erro que piscava com descrição na esquina inferior do painel, era uma sequência que não correspondia a nenhuma falha mecânica espontânea. Era uma sequência de intervenção externa. Alguém havia manipulado o sistema hidráulico secundário antes que o avião decolasse, não para destruí-lo imediatamente, para degradá-lo de forma progressiva, para que falhasse exatamente quando falhou. A 10.000 metros de altura, longe da terra, sem opções cômodas. Marines estava concentrado nos controles. Maurício coordenava com o Campo de Marte. Leissa decidiu não dizer nada ainda. Dizê-lo agora não mudava o que tinham que fazer. Só acrescentaria uma carga que ninguém naquela cabine precisava naquele momento. Primeiro pousar, depois perguntar quem e por quê. Circuito A estabilizado, disse em voz baixa. Podemos manter pressão suficiente para os flaps se reduzirmos a demanda do trem dianteiro. Há que baixar o trem traseiro primeiro e compensar manualmente. Maurício virou a cabeça. Isso não está no protocolo padrão. O protocolo padrão foi escrito para falhas mecânicas normais, respondeu Leissa sem alterar o tom. Isto não é uma falha mecânica normal. Marines escutou sem apartar os olhos do horizonte artificial. Quanto margem temos
se seguirmos sua sequência. Com o combustível atual e a longitude de pista disponível, uns 40 metros de margem ao final da pista. Suficiente se entrarmos com o ângulo correto e sem vento cruzado. Campo de Marte reporta vento cruzado de 12 nós, disse Maurício. Silêncio. 12 nós de vento cruzado. Pista de 1.800 metros. Sistema hidráulico degradado. Motor direito em falha progressiva. 40 metros de margem se convertiam em 20 metros entre um pouso exitoso e o final de tudo. Leissa calculou, respirou. Continua sendo possível. O que ocorreu a seguir, ninguém esperava. O intercomunicador da cabine estalou. A voz de Patrícia entrou tensa, mas controlada. Comandante, temos uma situação na cabine de passageiros. Marins franziu o senho sem soltar os controles. Que tipo de situação? Um passageiro está tentando abrir a porta traseira de emergência. Silêncio de 2 segundos. O quê? O senhor do assento 14D disse que tem direito a abandonar o avião. Está agitado. Maurício Oliva soltou uma palavra entre dentes. Leissa fechou os olhos um instante. Diego Borges, claro. Na cabine de passageiros, a situação havia escalado com uma velocidade que Patrícia não havia antecipado. Diego Borges estava de pé no corredor traseiro, a gravata frouxa, o paletó amassado, os olhos brilhantes de uma mistura de pânico e arrogância que só produzem os homens que nunca foram contrariados. Tenho direito a saber o que está acontecendo, repetia com voz alta. Sou cliente premium desta companhia. Exijo falar com o comandante agora mesmo. Senhor Borges, por favor, volte para seu assento, dizia Patrícia com calma profissional. Não me dê ordens. Sua voz encheu a cabine. Alguém tem que fazer algo. Este avião está caindo. O menino Tomás apertou a mão de sua mãe. Uma senhora idosa no assento 16 murmurou algo em francês e fechou os olhos. Um homem jovem com barba no 13 se levantou devagar. Ei, disse com voz tranquila. Há uma criança na frente do senhor. Sente-se. Diego olhou como se fosse invisível. Quem o senhor pensa que é para me dizer? Me chamo Marcos, sou enfermeiro. O homem apontou o assento com calma. E se não se sentar agora mesmo, o problema mais grave deste avião vai ser o senhor. Sente-se. Algo no tom de Marcos deteve Diego. Não era agressivo, era simplesmente inabalável. Diego olhou ao redor. 142 pares de olhos o observavam. Sentou-se. Na cabine de comando, Leissa escutou o resumo de Patrícia e sentiu algo parecido ao alívio. Situação controlada, confirmou Patrícia. Bem, disse Marins, mantenham a ordem. Iniciamos descida em 8 minutos. Fechou o intercomunicador. Olhou para Leissa. Preparada? Ela assentiu. Mas antes que Marins voltasse aos controles, Leissa falou. Comandante, preciso dizer-lhe algo. Ele esperou. O que está falhando neste avião não foi um acidente. O ar na cabine mudou. Maurício Oliva levantou a vista dos instrumentos. Marins não moveu um músculo. Explique-se. Leissa apontou o painel secundário. Este código de erro, sequência F7, seguida de 3 zeros. No sistema hidráulico desta série, essa combinação não pode aparecer por desgaste natural nem por falha espontânea. Requer uma intervenção manual no circuito de pressão antes do voo. Alguém acessou o sistema em terra. Silêncio longo. Está certa do que diz? A voz de Marins era baixa, perigosamente baixa. Vi esse código uma vez antes. Leissa o olhou direto. Em um relatório de incidente que nunca foi publicado oficialmente. Um avião da mesma série em Guarulhos há 3 anos. Intervenção em terra. A falha se produziu sobre o mar. Tiveram sorte. Maurício Oliva tinha a mandíbula tensa. Quem faria algo assim? Isso não sei, mas alguém neste voo sim poderia saber. Marins tomou uma decisão em 2 segundos. Ativou o canal de comunicação direto com o Centro de Controle de Congonhas. Centro Congonhas aqui TAM 2187. Precisamos que iniciem protocolo de segurança sobre o voo e passageiros. Possível intervenção em terra antes da decolagem. Repito, possível intervenção em terra. Confirmem recepção.
A resposta chegou em 12 segundos. TAM 2187, recebido. Protocolo ativo. Mantenham comunicação contínua. Os serviços de segurança foram notificados. Maurício exalou devagar. Liza não se moveu do painel. Fora, os 2 caças AMX continuavam sua escolta silenciosa. O sol da manhã os iluminava desde o leste. Desde dentro do avião pareciam quase tranquilos. Quase. Faltavam 31 minutos para Campo de Marte. O motor direito seguia degradando-se, e Liza, com as mãos sobre o painel e a mente completamente fria, começou a pensar nos passageiros daquele voo. 143 pessoas. Quantas delas sabiam algo? Quantas não sabiam nada? E qual delas era a razão pela qual alguém havia querido que este avião nunca chegasse a seu destino? Pensou em Diego Borges, terno escuro, relógio prateado, nervoso demais para ser só um executivo assustado, específico demais em seu pânico, como alguém que sabe exatamente o que deveria estar acontecendo e que está se dando conta de que não está acontecendo como planejaram. Liza guardou esse pensamento. Guardou no mesmo lugar que tudo que não podia resolver ainda. Depois. Primeiro pousar. Faltavam 29 minutos e o avião acabava de perder o motor direito por completo. Um só motor a 10.000 metros de altura, com 29 minutos para Campo de Marte. Liza não perdeu nenhum segundo. Circuito de compensação esquerdo ao máximo. Suas mãos já estavam sobre o painel. Há que redistribuir a carga agora, ou perdemos estabilidade lateral na descida. Marins executou sem perguntar. Maurício coordenava com Campo de Marte em voz baixa e rápida. O avião respondeu lentamente, como um animal ferido que ainda obedece, mas obedece. Fora, os 2 AMX ajustaram sua posição. Aproxime-se. Desde a janela do 14F, agora vazio, o caça de bombordo era perfeitamente visível. O piloto militar girou a cabeça para o avião comercial. Um gesto breve, quase humano, como dizendo, aqui estamos. Tomás, o menino do 11C, viu isso, levantou a mão devagar e acenou com os dedos. O piloto do caça não podia vê-lo, mas Tomás acenou igual. Sua mãe olhou e sentiu que algo no peito se apertava de uma forma que não era só medo. Na cabine de comando, Marins falou sem apartar os olhos do horizonte artificial. Barros. Era a primeira vez que usava seu sobrenome. Quanto tempo trabalha em manutenção? 4 anos. Esteve na cabine durante uma emergência real alguma vez? Não. Pausa. Lhe diria. Marins assentiu levemente. Sei. Silêncio de 10 segundos. Só instrumentos. Só o zumbido do motor esquerdo trabalhando sozinho. Seu pai, o que voava? AMX nos primeiros anos, depois Super Tucano, instrutor nos últimos 8 antes de se aposentar. Marins processou isso. Um bom piloto. O melhor que conheci. A voz de Liza não tremeu, mas algo nela mudou 1 milímetro. Embora ele diria que isso não significa nada se não conseguir pousar com vento cruzado. Marins soltou algo que em outras circunstâncias teria sido uma gargalhada. Naquele momento foi só um som breve, quase inaudível, mas real. Maurício terminou sua comunicação com Campo de Marte e virou no assento. Pista secundária liberada e preparada. Serviços de emergência em posição. Fez uma pausa. Também receberam o protocolo de segurança de Congonhas. Há unidades esperando em terra. Liza assentiu sem comentar. Marins tampouco comentou, mas os 2 pensaram o mesmo. Alguém naquele avião ia ter uma conversa muito longa quando tocasse em terra. Faltavam 24 minutos. Liza revisou o painel hidráulico pela 3ª vez desde que entrou na cabine. O circuito A mantinha pressão. Suficiente para os flaps, suficiente para o trem de pouso, se executassem a sequência correta. Suficiente. Essa palavra era tudo que tinham. Vou explicar-lhes a sequência de descida, disse Liza. Preciso que a executem exatamente como descrevo. Marins assentiu. Maurício tomou seu caderno de anotações, um gesto automático de piloto. Escrever o que importa. Liza começou. A 16 quilômetros de pista, reduzimos velocidade para 220 nós. Não antes. Se reduzirmos antes,
A carga sobre o motor esquerdo aumenta de forma não linear e perdemos margem de resposta. Maurício anotou. A 8 quilômetros, iniciamos extensão de trem traseiro primeiro, manualmente. O circuito A pode sustentar essa operação se não demandamos os flaps ao mesmo tempo. Estendemos flaps em 2 fases. Primeira fase aos 30%, quando o trem traseiro estiver firme em posição. Segunda fase aos 70%, a 5 km de cabeceira. E o trem dianteiro? Perguntou Maurício. O trem dianteiro estendemos a 3 km com o circuito no limite. Se pedirmos antes, podemos perder pressão justo quando mais precisamos. Maurício parou de escrever um momento. Se o trem dianteiro não estende a tempo, pousamos em 2 pontos. A voz de Laísa foi direta. É controlável. Vi simulações. Com a velocidade correta e o ângulo correto. É controlável. Simulações e um caso real documentado. Um cargueiro em Manaus, há 6 anos. Ninguém se feriu. Maurício olhou para Marins. Marins olhava o horizonte. Continue. Leisa terminou a sequência. 4 minutos de instruções precisas, sem adornos, sem uma palavra a mais. Quando terminou, a cabine ficou em silêncio durante 3 segundos. Maurício Oliva deixou o caderno sobre seu painel. Olhou Laísa com uma expressão que havia mudado desde que ela entrou. Já não era o copiloto que havia franzido o senho quando a viu cruzar a porta. Como sabe tudo isto? Perguntou. Não era uma acusação, era uma pergunta genuína. Leisa pensou nas tardes no aeroporto de Congonhas, no pai explicando cada sistema com a paciência infinita de alguém que sabe que esse conhecimento pode salvar uma vida. Nos manuais técnicos que havia lido até desgastá-los. Nas noites estudando incidentes documentados de aviação, quando seus colegas de trabalho saíam para jantar. Meu pai sempre dizia que um bom mecânico conhece o avião melhor que o piloto, respondeu. Porque o piloto confia em que funciona. O mecânico sabe exatamente quando deixa de funcionar. Maurício assentiu devagar. Não disse nada mais. Não fazia falta. Faltavam 19 minutos quando o intercomunicador voltou a soar. Era Patrícia. Sua voz havia mudado. Comandante, o senhor do 14D está pedindo para falar com o senhor de novo. Diz que tem informação relevante sobre o voo. Laísa virou a cabeça. Marins e ela se olharam. Informação relevante sobre o voo. Não sobre o pouso, não sobre a emergência, sobre o voo. Diga-lhe que assim que a situação permitir, respondeu Marins com calma. Disse que não pode esperar. Disse... Patrícia baixou a voz ligeiramente. Disse que sabe quem fez isto. Silêncio absoluto na cabine de comando. Maurício Oliva tinha os olhos fixos no painel. Marins apertou o intercomunicador. Patrícia, que não se mova de seu assento e que não fale com ninguém mais. Entendido. Fechou o canal. Olhou para Laísa. Ela já o estava olhando. Diego Borges, o homem do terno escuro e relógio prateado, o que havia chegado à classe econômica porque sua secretária reservou mal, o que havia entrado em pânico antes que ninguém, o que agora dizia saber quem havia manipulado o sistema hidráulico daquele avião antes da decolagem. Laísa repassou mentalmente cada detalhe que havia observado desde que subiu no voo. A maleta de couro preto que nunca abriu, as mensagens de voz que enviava sem parar, a forma como olhava o relógio. Não para saber a hora, para calcular algo. O pânico que não era só medo era o pânico de alguém que esperava um resultado diferente. Alguém que sabia o que deveria estar acontecendo e que estava vendo como não acontecia. Porque havia uma jovem na cabine de comando. Uma jovem que não deveria estar ali. Uma jovem que estava consertando exatamente o que alguém havia quebrado. Faltavam 15 minutos para Campo de Marte. O motor esquerdo rugia sozinho no silêncio do céu, e Laísa Barros tomou uma decisão. Comandante, preciso descer à cabine de passageiros um momento. Marins franziu o senho. Agora não é o momento. Serão 3 minutos. Seus olhos não piscaram. Preciso olhar algo no assento 14D. Pausa. O que espera encontrar? Laísa lembrou da maleta de couro preto, nunca aberta, nunca revisada, mas sempre sobre os joelhos de Diego Borges, como se contivesse algo que não podia perder de vista. Não sei ainda, respondeu.
Mas se estou correta, o que há naquela maleta explica todo o resto. Marins a olhou durante 2 segundos. 3 minutos. Nenhum mais. Leisa cruzou a porta da cabine. O corredor da classe econômica cheirava a café frio e medo contido. 143 pares de olhos a viram avançar. Alguns com esperança, alguns com confusão. E o do assento 14D, com algo completamente diferente. Algo que Leisa reconheceu no instante em que seus olhares se cruzaram. Não era medo, era cálculo. Diego Borges estava avaliando-a, medindo-a como alguém que acabava de compreender que o problema que cria resolvido não estava resolvido em absoluto. Leisa se deteve junto a seu assento. Olhou-o diretamente. "Tem algo que me dizer", disse em voz baixa. Diego Borges abriu a boca, fechou-a, olhou a maleta sobre seus joelhos e, naquele momento, o avião tremeu com uma violência que fez gritar vários passageiros. O painel de sinais luminosas piscou e a voz de Maurício Oliva chegou pelo intercomunicador com urgência controlada. "Barros, cabine agora." Leisa não apartou os olhos de Diego. 1 segundo mais, só um, suficiente para ver o que precisava ver. Em suas mãos, tremendo sobre a maleta de couro preto, um celular com uma conversa aberta e um nome na tela que Leisa não conhecia, mas que ia lembrar para sempre. Leisa memorizou o nome em menos de 1 segundo. Assim lhe havia ensinado seu pai a ler instrumentos. "Não olhes, registra." Virou e caminhou de volta à cabine rápido, sem correr. O avião seguia tremendo, não de forma violenta. Era uma vibração constante, profunda, como um animal exausto que segue adiante porque não tem outra opção. Leisa fechou a porta da cabine atrás de si. Maurício Oliva tinha ambas as mãos sobre os controles de apoio. Marins mantinha o rumo com uma concentração que enchia o espaço físico da cabine. "O trem traseiro", disse Leisa ao entrar. "Quanto falta para o ponto de extensão?" 11 minutos, respondeu Maurício. "Bem, estamos no tempo." Colocou-se em sua posição junto ao painel hidráulico. Suas mãos retulaizam a revisão onde haviam deixado, como se os últimos 3 minutos na cabine de passageiros não tivessem ocorrido. Marins esperou 4 segundos. "O que encontrou?" Leisa não levantou a vista do painel. "Um nome no telefone de Borges." "Que nome?" Ela o disse. 2 palavras, nome e sobrenome. Maurício Oliva parou de escrever. Marins não reagiu de forma visível, mas suas mãos apertaram os controles 1 milímetro mais. Só 1 milímetro. Suficiente para que Leisa notasse. "Conhece-o?" perguntou ela. Silêncio de 4 segundos. "Era inspetor de manutenção da TAM", disse Marins devagar. "Foi suspenso há 3 meses. Investigação interna por irregularidades em certificações técnicas." Leisa processou isso. As peças encaixaram com uma precisão que lhe resultou quase dolorosa. Um inspetor suspenso, com acesso aos sistemas, um executivo nervoso com uma maleta que nunca abriu, uma intervenção no circuito hidráulico que requeria conhecimento técnico avançado e acesso físico ao avião antes da decolagem. Não era um ataque aleatório, era um plano específico contra alguém específico a bordo. "Há algum passageiro neste voo que seja objetivo de alto valor?" perguntou Leisa. "Alguém que não deveria chegar a Lisboa?" Maurício e Marins se olharam. Um segundo longo demais. Leisa viu. "Quem?" Marins exalou devagar. "Assento 7A, passageira registrada como Helena Bassari, cidadã italiana. Segundo a informação que Congonhas nos acabou de enviar com o protocolo de segurança, é testemunha protegida em um processo judicial europeu. Viaja de incógnito. Nem sequer o pessoal de cabine sabia." Silêncio. "Que tipo de processo?" "Corrupção financeira transnacional." Marins baixou a voz. "Vários nomes de peso, vários países. O julgamento começa em 10 dias em Lisboa." Leisa fechou os olhos meio segundo. Helena Bassari, assento 7A. Havia-a visto ao passar pelo corredor. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo escuro com fios grisalhos, óculos pequenos, livro aberto sobre os joelhos. A pessoa menos chamativa do avião. A pessoa que alguém queria que nunca chegasse a declarar. O avião tremeu de novo. Desta vez, foi diferente.
Não era a vibração do motor, era algo no fuselagem, algo que Liza reconheceu antes que os instrumentos confirmassem. Pressão de cabine, disse imediatamente. Estão vendo o indicador C4? Maurício olhou. Sua face mudou. Está descendo devagar ainda, mas se o circuito hidráulico comprometido está afetando os selos de pressurização, temos que descer de altura. Menos pressão exterior reduz a diferença, disse Marins com decisão imediata. Ganhamos tempo, mas perdemos eficiência no motor esquerdo. Sei, disse Marins. Tomou a decisão em 1 segundo. Iniciou a descida. O avião começou a descer suave, controlado, mas os passageiros sentiram. Na cabine, várias pessoas agarraram os apoios de braço. Tomás colou a testa na janela. Os caças AMX desceram com eles em paralelo, constantes. O sol os iluminava desde o lateral e projetava sombras longas sobre as nuvens brancas embaixo. Tomás os olhou e não disse nada, só pôs a mão sobre o vidro como se pudesse tocá-los. Sua mãe viu e apertou os dentes para não chorar. Marcos, o enfermeiro do assento 13A, levantou-se com calma e caminhou para a parte traseira. Patrícia o interceptou. Senhor, por favor. Sou sanitário, disse em voz baixa. Há uma senhora idosa no 16B que leva 10 minutos com a respiração acelerada. Vou sentar-me com ela um momento. Não demoro. Patrícia o olhou. Assentiu. Marcos sentou-se junto à senhora idosa francesa. Falou-lhe em voz muito baixa. Não em francês, em voz baixa. O idioma não importava. O tom, sim. A senhora, que se chamava Marguerite e tinha 78 anos e havia sobrevivido a coisas que nenhum passageiro daquele avião poderia imaginar, fechou os olhos e respirou mais devagar. Merci, sussurrou. Marcos pôs a mão sobre as suas. Não disse nada mais. Faltavam 8 minutos para o ponto de extensão do trem traseiro. Liza tinha os olhos em 3 painéis ao mesmo tempo. Hidráulico, pressão de cabine, motor esquerdo. Tudo dentro dos limites que havia calculado, por enquanto. Vou precisar executar a extensão manual daqui, disse. O painel C tem o acesso direto ao circuito de trem traseiro. Se me autorizar... Comandante, autorizado. Liza abriu o painel C, um conjunto de interruptores e válvulas manuais que, em circunstâncias normais, ninguém tocava jamais. Em circunstâncias normais. Seus dedos conheciam cada um. Havia aberto painéis idênticos em terra centenas de vezes. Nunca com um avião em voo. Nunca com o peso de 143 pessoas atrás daquela porta. Respirou. Os aviões não têm medo. O medo é seu. Deixe-o fora da cabine. Deixou. Maurício Oliva a olhava trabalhar. Levava vários minutos em silêncio. Quando falou, fez-o em voz muito baixa, quase para si mesmo. Minha filha quer estudar engenharia aeronáutica. Liza não deixou de revisar o painel. Quantos anos tem? 9. Diga-lhe que comece pelos manuais técnicos antes que pelos livros de texto. Uma pausa breve. Vai adiantar-se 2 anos. Maurício soltou uma exalação curta, quase um riso, quase. Vou dizer. Faltavam 5 minutos. Marins reduziu velocidade para 220 nós, exatamente como Liza havia indicado. O avião respondeu pesado, cansado, mas respondeu. Ponto de extensão de trem traseiro em 3 minutos, anunciou Maurício. Liza tinha a mão sobre a válvula manual, pronta. Foi então que o intercomunicador soou pela última vez. Era Patrícia. Sua voz havia mudado. Comandante! Uma pausa de 2 segundos. O senhor do 14D abriu a maleta. Marins apertou o canal. O que há dentro? Não sei, está bloqueando a visão, mas tirou algo, parece... Outra pausa. Parece um dispositivo eletrônico pequeno. Está olhando a tela, comandante. Tem uma expressão que me está preocupando. Liza soltou a válvula por um instante. Olhou para Marins. Ele a olhou. Os dois pensaram o mesmo ao mesmo tempo. Um dispositivo eletrônico em um avião com um sistema hidráulico que havia sido intervenido de forma remota, com tecnologia que permite ativar falhas à distância, em sistemas de aviação modernos. Com 4 minutos para o pouso mais crítico daquele voo. Patrícia, disse Marins com uma calma que custava tudo o que tinha.
Preciso que faça exatamente o que lhe digo, sem levantar a voz, sem que ele note. Entendido. Localize o Sr. Marcos, o enfermeiro do 13A, e diga-lhe que precisamos de sua ajuda, agora. Naquele momento, Leisa tomou a válvula manual, contou 3 respirações e, na terceira, com a mesma calma com que seu pai lhe havia ensinado a pousar com o vento cruzado, disse as palavras que levava 20 minutos preparando. As palavras que não estavam em nenhum manual. As palavras que eram só suas. Comandante, aconteça o que acontecer naquela cabine agora mesmo. Este avião vai tocar terra em Campo de Marte. Marins não respondeu imediatamente. O rugido solitário do motor esquerdo encheu o silêncio. Depois, com uma voz que levava 30 anos de voo dentro, sei, Barros. E foi naquele momento, com 4 minutos para Campo de Marte e um dispositivo desconhecido nas mãos de Diego Borges e o trem de pouso ainda recolhido, quando Laísa Barros entendeu algo que seu pai nunca lhe havia dito com palavras. A calma não era a ausência de medo, era escolher cada segundo não deixar que o medo tomasse os comandos. Ela escolheu e pôs as 2 mãos sobre o painel. Os aviões não têm medo. O medo é seu. Deixe-o fora da cabine. 4 minutos. Laísa os contou na cabeça, como havia aprendido a contar o combustível. Sem pânico, sem pressa, com a precisão de quem sabe que cada segundo tem um peso exato. Mão esquerda sobre a válvula de trem traseiro, mão direita sobre o compensador hidráulico, olhos em 3 painéis. Pronta. Na cabine de passageiros, Marcos levantou-se do assento com a mesma calma com que havia acalmado Diego Borges 1 hora antes. Patrícia o interceptou no corredor com um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Marcos assentiu. Caminhou para a parte traseira sem se apressar, como alguém que vai ao banheiro, como alguém que não vai a lugar nenhum importante. Deteve-se junto ao 14D. Diego Borges tinha o dispositivo sobre a maleta aberta. Uma tela pequena, preta, com um cursor piscando. Seus dedos estavam sobre o teclado tremendo. Marcos apoiou-se no encosto do assento da frente com naturalidade absoluta. Bonito aparelho, disse em voz baixa. Diego levantou a vista. Seus olhos estavam vermelhos. Não de choro, de algo pior. De alguém que leva horas carregando algo pesado demais. Afaste-se, disse entre dentes. Não posso fazer isso. Marcos manteve o tom tranquilo, quase entediado. Porque se esse dispositivo faz o que acho que faz, os 2 vamos morrer nos próximos 3 minutos e prefiro não morrer. Diego apertou a mandíbula. O senhor não sabe nada. Sei que leva 2 horas olhando esse relógio. Marcos apontou o pulso de Diego com um gesto casual. Aí sei que quando o avião não caiu como tinha que cair, algo mudou em sua cara. Pausa. O que não sei é se o senhor queria estar nesse avião quando caísse ou se alguém o pôs aqui sem dar-lhe opção. Silêncio. Diego Borges não respondeu, mas suas mãos pararam de se mover sobre o teclado. Na cabine de comando, Marins havia escutado o intercâmbio pelo microfone aberto de Patrícia. Não disse nada. Laísa tampouco. Mas os 2 escutavam. Ponto de extensão em 90 segundos, anunciou Maurício com voz plana. Laísa ajustou a pressão sobre a válvula. Pronta. Marcos seguiu falando. Sua voz era um instrumento calibrado, preciso, como um bisturi que não corta mais que o necessário. Há uma senhora no assento 7A, cabelo escuro, óculos pequenos, leva lendo o mesmo livro desde Congonhas, sem passar uma só página. Pausa. É por ela. Diego abriu os olhos. 1 segundo, só um. Suficiente. Não era o que me disseram, murmurou. Sua voz havia mudado. O fio havia desaparecido. Ficava algo mais antigo embaixo, algo que soava a medo verdadeiro. Disseram-me que seria rápido, que ninguém notaria, que era só um sistema que falhava. Abriu os olhos. Não me disseram que haveria crianças. Tomás, o menino do 11C, Marcos não olhou para lá, mas pensou. O que faz esse dispositivo exatamente? Pode reativar a falha hidráulica? A voz de Diego. Desde aqui. Se ativo no momento do pouso, o circuito A colapsa. O avião perde os flaps na aproximação final. Marcos registrou isso sem mudar a expressão. E se não ativar? Diego olhou o dispositivo.
depois olhou suas mãos, depois olhou Marcos. Disseram-me que se não ativasse minha filha... Deteve-se. Não terminou a frase. Não fazia falta. Marcos entendeu naquele instante toda a arquitetura do plano. Não era só um executivo corrupto, era um pai que haviam convertido em arma. Na cabine de comando, Liza escutou essas palavras. Minha filha. Algo se moveu dentro dela. Não a deteve, mas registrou. Ponto de extensão em 30 segundos, disse Maurício. Barros, disse Marins. Pronta, respondeu ela. Marcos pôs a mão sobre a maleta de Diego, devagar, sem brusquidão, como alguém que recolhe algo que caiu. Escute-me, disse em voz muito baixa. Neste avião há alguém que está fazendo o impossível para que cheguemos vivos. Uma moça jovem sem uniforme, sem título oficial, só com o que sabe e com o que não tem medo de fazer. Pausa. Se ativar esse dispositivo, o que ela está fazendo não serve de nada. Se não ativar, sua filha tem opções. As pessoas que a têm agora mesmo não têm nenhuma. Se este avião pousa e o senhor fala, entende? Diego Borges olhou o dispositivo. Seus olhos estavam úmidos. Não era o mesmo homem que havia entrado no avião. Esse homem havia se quebrado em algum momento entre Congonhas e Campo de Marte. Como sei que minha filha estará bem? Não sabe. Marcos não mentiu. Mas sei que se este avião cai, ela tampouco estará. Silêncio de 3 segundos, os mais longos do voo. Diego Borges fechou a maleta devagar com as 2 mãos e a pôs no chão. Agora, disse Maurício. Liza abriu a válvula manual. O mecanismo de trem traseiro respondeu com um som profundo, metálico. Real. Os indicadores mudaram. Verde, verde, verde. Trem traseiro estendido e bloqueado, confirmou Maurício. Sua voz tinha algo dentro que não havia tido em toda a manhã. Flaps, fase 1, disse Liza. 30%. Executado. O avião se acomodou no ar como um pássaro que estende as asas pela primeira vez. Pesado, imperfeito, mas estável. Desde o assento 11C, Tomás olhou pela janela. Campo de Marte apareceu debaixo das nuvens. Telhados laranjas, o Tietê brilhando ao fundo, campos verdes estendendo-se até o horizonte. Mãe, disse em voz muito baixa. Sua mãe não respondeu. Tinha os olhos fechados e os lábios se movendo em silêncio. Tomás pôs a mão sobre a dela. Mãe, já se vê. Ela abriu os olhos, olhou pela janela e pela primeira vez em 2 horas chorou. Sem fazer ruído, só lágrimas caindo enquanto a terra se aproximava. 5 quilômetros de cabeceira, anunciou Maurício. Flaps, fase 2. Flaps aos 70, confirmou Liza. Executado. O avião desceu no ângulo exato que ela havia calculado. Nem 1 grau a mais, nem 1 a menos. Trem dianteiro em 3 quilômetros, lembrou Liza. Marins assentiu sem falar. Suas mãos sobre os controles tinham a firmeza de 30 anos de voo e algo mais. A confiança de alguém que já não está só naquela cabine. 3 quilômetros, trem dianteiro. Executado, disse Maurício. O mecanismo respondeu, mais lento que o normal. O indicador tardou 4 segundos mais que o esperado. 4 segundos que ninguém respirou. Depois, verde, trem dianteiro estendido. Sua voz era perfeitamente plana, perfeitamente controlada, mas seus olhos se fecharam meio segundo. Só meio segundo, suficiente. O aeroporto de Campo de Marte apareceu direto no horizonte. A pista secundária, 1.800 metros de asfalto cinza, rodeado de serviços de emergência, luzes vermelhas e laranjas piscando aos lados. Marins viu a pista e a reconheceu como se reconhece algo que se estava procurando há muito tempo. Barros, disse. Vento cruzado. Liza olhou o indicador. 11 nós. 1 nó menos que a previsão. 11 nós. Corrigível. Margem de pista? Ela calculou uma vez mais tudo o que havia calculado antes. Só que agora era real. Agora era asfalto e peso e velocidade e uma só oportunidade. 23 metros ao final da pista, se entrarmos na velocidade correta. E se o vento mudar nos últimos 500 metros? Liza não duvidou. Então corrigimos. Pausa. Pode ser feito.
Meu pai pousou um AMX com o trem traseiro bloqueado em Canoas, com vento cruzado de 16 nós. Uma pausa de 1 segundo. 11 é manejável. Marim soltou o ar pelo nariz, algo entre um suspiro e um sorriso. De acordo. Depois, com a voz que usava quando as coisas importavam de verdade: passageiros, posição de impacto. Patrícia tomou o intercomunicador. Sua voz saiu firme, clara, sem tremor. Atenção, senhores passageiros. Em 30 segundos iniciaremos o pouso. Coloquem-se em posição de segurança, cabeça para frente, mãos no encosto, cinto afivelado. 143 pessoas obedeceram. Diego se inclinou para a frente com a maleta no chão junto a seus pés. Marcos voltou a seu assento e afivelou o cinto com movimentos tranquilos. Marguerite, a senhora francesa, cruzou as mãos sobre o colo e murmurou algo em voz muito baixa. Tomás se inclinou para a frente e, antes de pôr a cabeça sobre o encosto, olhou uma vez mais pela janela. Os 2 caças AMX haviam se separado. Já não podiam segui-los. A pista era só para eles. Tomás os viu se afastar e, em voz tão baixa que só sua mãe pôde escutar, disse: "Obrigado." 500 metros. O solo se aproximava. Marins tinha os controles. Maurício tinha os olhos nos indicadores e Laísa Barros tinha as mãos sobre o painel hidráulico, pronta para qualquer coisa, pronta para tudo. O vento cruzado empurrou o nariz levemente a bombordo nos últimos 200 metros. Marins o corrigiu sem brusquidão, sem pânico, com a precisão de alguém que havia passado 30 anos aprendendo exatamente aquele momento. 100 metros, 50, 20... As rodas traseiras tocaram o asfalto com um golpe seco que percorreu a fuselagem inteira da cauda ao nariz. 1 segundo depois, o trem dianteiro tocou terra. O avião rolou, os freios entraram, a pista se consumia debaixo deles a uma velocidade que parecia impossível. 1000 metros, 100, 15... O avião foi freando, freando, freando e se deteve a 19 metros do final da pista. Silêncio. 2 segundos de silêncio absoluto. Depois, a cabine de passageiros explodiu. Aplausos, choro, vozes. Alguém repetindo o nome de alguém. Alguém rindo sem poder parar. Alguém simplesmente sentado com as mãos sobre a cara. Tomás levantou a cabeça do encosto, olhou sua mãe. Ela o abraçou com as 2 mãos, com todo o corpo, sem dizer uma palavra. Tomás enterrou o rosto no pescoço dela. E pela primeira vez em toda a manhã, o menino do 11C chorou. Na cabine de comando, ninguém falou durante 10 segundos. Marins tinha as mãos ainda sobre os controles. Maurício olhava os instrumentos com os olhos vidrados. Leisa estava de pé junto ao painel hidráulico. Suas mãos seguiam sobre as válvulas. Teve que lembrar-se de que já podia soltá-las. Soltou-as, olhou-as, não tremiam. Foi Marins quem quebrou o silêncio. Virou-se para ela, olhou-a durante um momento longo e disse com a voz de alguém que escolhe cada palavra: "Os aviões não têm medo. O medo é seu. Deixe-o fora da cabine." Leisa o olhou. Como sabe essa frase? Porque a disse o Major Kleber Barros numa conferência de instrutores militares há 21 anos. Uma pausa. Eu estava na sala. O mundo parou 1 segundo. Só 1 segundo. Depois Laísa Barros, a moça do 14F, a técnica sem uniforme e sem credenciais visíveis, que havia mantido a calma quando tudo falhou, que havia pousado um avião ferido com 19 metros de sobra, que havia pensado no pai em cada momento sem deixar que o medo tomasse os comandos. Apoiou-se no painel e chorou pela primeira vez em toda a manhã. Chorou. O avião parou, mas o mundo não. Fora, os veículos de emergência rodearam o aparelho em menos de 40 segundos. Luzes vermelhas e laranjas girando sobre o asfalto molhado de Campo de Marte. Equipes médicas em posição. Unidades de segurança fechando o perímetro. Dentro, 143 pessoas seguiam respirando. Todas. Leisa secou a cara com o dorso da mão uma vez. Depois respirou fundo e voltou a ser ela mesma. Marins a observou sem dizer nada. Não fazia falta dizer nada. Maurício Oliva completava os procedimentos de pós-pouso com mãos que pela primeira vez em 2 horas
não estavam completamente firmes. Deixou-as tremer. Havia-se ganhado o direito. A porta dianteira se abriu 4 minutos depois do pouso. Os passageiros começaram a sair em ordem. Patrícia os guiava com voz tranquila, um a um, sem pressa, sem caos. Tomás saiu da mão de sua mãe. No último degrau da escadinha, deteve-se. Olhou o céu de Campo de Marte. Limpo, azul, frio, perfeito. Depois olhou a pista. Os 19 metros de asfalto que ficavam entre o trem dianteiro do avião e o final da pista. 19 metros. Tomás os mediu com os olhos, como só medem os meninos de 7 anos, com todo o corpo. Depois olhou sua mãe. Foi suficiente. Sua mãe não respondeu, só o levantou nos braços e o abraçou com uma força que Tomás não esqueceria jamais. Marguerite, a senhora francesa do assento 16B, desceu a escadinha devagar. Marcos a acompanhou. Quando pisou o asfalto, deteve-se um momento, fechou os olhos, respirou o ar de Campo de Marte, depois abriu os olhos e olhou Marcos. Você sabe, disse em voz muito suave. Merci beaucoup. Marcos sorriu. Gis sais, respondeu. Não sabia se era verdade, mas soava a verdade e naquele momento era suficiente. Diego Borges foi o último a sair, não por eleição. 2 agentes de segurança o esperavam ao pé da escadinha, sem algemas, sem cena, só 2 homens de pé que o olharam descer com uma expressão que não precisava palavras. Diego parou no último degrau, olhou para trás em direção ao interior do avião, como se esperasse ver algo, como se procurasse alguém. Depois desceu. Os agentes se colocaram a seu lado e caminharam os 3 para um veículo que esperava à margem da pista. A maleta de couro preto a levava um dos agentes. Diego não a olhou. Helena Bazari, a mulher do 7A, saiu sem pressa. Cabelo escuro, óculos pequenos, o livro fechado sob o braço. Ninguém a aplaudiu. Ninguém sabia quem era. 3 pessoas à paisana a esperavam ao pé da escadinha. Trocaram algumas poucas palavras em voz baixa. Helena assentiu uma vez. Virou-se e olhou o avião um momento. Depois seguiu caminhando sem olhar para trás, com a determinação tranquila de alguém que tinha um encontro em Lisboa em 10 dias e não tinha nenhuma intenção de perdê-lo. Liza foi a última a sair da cabine. Marins a deixou passar primeiro. Ela rechaçou o gesto com um movimento leve de cabeça. O senhor primeiro comandante. Marins a olhou um segundo, depois saiu. Maurício saiu atrás e Liza ficou sozinha na cabine de comando durante exatamente 12 segundos. Olhou os painéis, os instrumentos apagando-se um a um, o assento vazio do comandante, o caderno de Maurício com suas anotações ainda abertas sobre o painel, a válvula manual do circuito hidráulico que ainda estava na posição em que ela a havia deixado. 12 segundos. Depois saiu. O sol de Campo de Marte era morno para ser fevereiro. Leissa desceu a escadinha devagar. Quando seus pés tocaram o asfalto, sentiu o solo de uma forma que não havia sentido nunca. Firme, real, seu. Um médico se aproximou para revisá-la. Ela deixou que fizesse. Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, tudo dentro dos rangos normais. O médico a olhou com uma expressão que misturava profissionalismo com algo que não sabia onde pôr. Como se sente? Leissa pensou na pergunta um momento. Tenho que chegar a Lisboa. O médico piscou. Senhorita, acabou de... Sei o que acabei de fazer. Sua voz era suave, sem dureza. Meu pai está num hospital em Lisboa. Preciso chegar. O médico assentiu devagar. Não disse nada mais. Foi Patrícia quem se aproximou 10 minutos depois. Plantou-se diante de Leissa com uma expressão que não se parecia em nada com o sorriso de plástico do princípio. Quando subiu no avião esta manhã, disse em voz baixa, olhei-a e pensei que era uma passageira a mais. Leissa olhou. Era uma passageira a mais. Patrícia negou com a cabeça devagar. Não. Uma pausa. Obrigada. Leissa não respondeu imediatamente. Depois assentiu uma vez, brevemente, como seu pai assentira. Marins a encontrou junto a um dos veículos de emergência. Trazia 2 cafés em copos de papelão. Ofereceu-lhe um sem perguntar. Leissa aceitou. Beberam em silêncio durante um momento.
O asfalto cheirava a querosene e terra úmida. As equipes técnicas já estavam inspecionando o avião. Os caças AMX haviam pousado numa pista paralela e seus pilotos caminhavam para a área de coordenação. Tudo tinha o aspecto ordenado e frio das coisas que ocorrem depois que o pior já passou. "Vou ligar para Kleber", disse Marins de repente. Liza o olhou. "Conhece-o bem?" "Voamos juntos 3 meses em 97. Uma pausa. "Era o melhor instrutor que tive, e o mais impossível." Leissa baixou a vista ao café. Algo nela se moveu. "Custa-lhe muito estar em terra. Leva 2 anos sem voar e ainda fala dos aviões como se fossem esperá-lo." Marins assentiu. "Os bons pilotos sempre fazem isso." Silêncio. "Sabe o que lhe aconteceu?" Era a primeira vez que perguntava isso em voz alta a alguém que não fosse ela mesma. "Sei que teve um problema cardiovascular." Marins escolheu as palavras com cuidado. "Sei que leva um tempo em observação e sei que tem uma filha que trabalha num aeroporto em São Paulo e que lê manuais técnicos em lugar de romances." Liza o olhou. Os olhos de Marins tinham algo que não era pena. Era algo mais difícil de sustentar que a pena. Era reconhecimento. "Quanto tempo leva sem vê-lo?" 4 meses. "Pois já é hora." Foi então que Maurício Oliva se aproximou. Trazia o caderno de anotações na mão, abriu-o na página onde havia escrito a sequência de descida que Laísa lhe havia ditado. Arrancou-a com cuidado. Entregou-lhe. "Para que lembre que isto aconteceu." Laísa olhou a folha, sua própria sequência escrita com a letra apertada, e precisa de Maurício. Dobrou-a com cuidado, guardou-a no bolso da mochila de tecido desgastada. "Diga à sua filha", disse Laísa sem olhá-lo, "que estude os sistemas hidráulicos antes que os motores fazem ruído quando falham. Os sistemas hidráulicos falham em silêncio." Maurício a olhou. "Vou dizer. E que não deixe que ninguém lhe diga que estar tranquila demais é um defeito." Maurício não respondeu imediatamente. Depois assentiu devagar, com todo o peso do que havia visto naquela manhã atrás daquele gesto. 3 horas depois de pousar em Campo de Marte, as autoridades confirmaram os primeiros resultados da investigação. O inspetor suspenso da TAM havia sido detido em Congonhas antes que o avião tocasse terra. A intervenção no sistema hidráulico havia sido executada durante a manutenção noturna do aparelho. Diego Borges havia cooperado com as autoridades desde o primeiro momento em terra. Sua filha, que havia sido localizada sã e salva em menos de 90 minutos, graças à informação que ele proporcionou, foi reunida com sua mãe naquela mesma tarde. Helena Bazari foi trasladada a Lisboa num voo privado com escolta de segurança. Sua declaração ante o Tribunal Europeu seguia firme. Maurício Oliva ligou para casa desde o aeroporto de Campo de Marte. Sua mulher atendeu no primeiro toque. Ele não disse muito. Disse o suficiente. Quando desligou, ficou olhando o telefone um momento. Depois procurou o número de sua filha. Enviou-lhe uma mensagem, só 2 linhas. "Estude os sistemas hidráulicos antes que os motores. Vai explicar-lhe uma pessoa que conhecerá em breve." Patrícia entregou seu relatório à companhia aérea naquela mesma tarde. No apartado de observações, onde normalmente escrevia 2 linhas sobre o estado geral do voo, escreveu 4 páginas. A última frase dizia: "A passageira do assento 14F salvou este voo. Seu nome é Liza Barros. Que conste." Liza conseguiu lugar num voo para Lisboa naquela mesma noite. Classe econômica, assento traseiro, sem bagagem despachada. Igual que pela manhã, igual que sempre. Quando o avião decolou de Campo de Marte e as luzes da cidade ficaram pequenas embaixo, Liza olhou pela janela. O céu noturno estava limpo, cheio de estrelas, e pela primeira vez em todo o dia não escutou os motores, só os escutou funcionar, e fechou os olhos e pensou no pai, e sorriu. Semanas depois, o hospital de Lisboa tinha janelas grandes. Isso foi o primeiro que Leissa notou quando chegou naquela noite. Janelas que deixavam entrar o céu, como se quem o desenhou entendesse que há pessoas que precisam ver o horizonte para seguir respirando. Kleber Barros era uma dessas pessoas. Estava acordado quando ela entrou, magro,
mais do que lembrava. O cabelo completamente branco agora. As mãos sobre o lençol com essa quietude que tem as mãos dos pilotos quando não tem comandos para sustentar. Mas seus olhos eram os mesmos, exatamente os mesmos. Leisa deteve-se na porta. Olhou-o. Ele a olhou. 2 segundos de silêncio que continham 4 meses de distância e uma manhã inteira sobre as nuvens. Chega tarde, disse Kleber. Sua voz estava mais fraca, mas o tom era idêntico. Liza entrou e sentou-se na cadeira junto à cama. Tive um contratempo. Que tipo de contratempo? Ela o olhou. O voo teve um problema técnico. Kleber franziu o senho levemente. Quanto de grave? Motor direito em falha progressiva, sistema hidráulico intervenido, um motor para pousar em pista curta com vento cruzado de 11 nós. Silêncio. Kleber a estudou durante um momento longo. E pousaram. 19 metros de sobra. Outro silêncio mais longo. Quem pilotava? O comandante Marins. Kleber piscou uma vez. Fábio Marins te manda lembranças. Kleber fechou os olhos um momento. Quando os abriu, tinham algo diferente. Algo que Liza tardou 1 segundo em identificar. Orgulho. Não o orgulho ruidoso que se anuncia. O outro. O silencioso. O profundo. O que pesa mais. Teve medo? Perguntou em voz baixa. Liza pensou na pergunta com honestidade. Sim. E o que fez com ele? Ela o olhou direto. Deixei-o fora da cabine. Kleber não respondeu imediatamente. Tinha os olhos nela com uma fixidez que Liza conhecia desde os 6 anos. O olhar com que seu pai olhava os horizontes antes de decolar, como se estivesse calculando tudo que viria. Depois levantou a mão direita devagar, com esforço, e a pôs sobre a dela sem dizer nada mais, sem precisar dizer nada mais. Liza ficou em Lisboa 4 dias. Dormia no sofá da sala do hospital. Pelas manhãs levava-lhe café da máquina do corredor e ele fingia que estava bom para não preocupá-la. Pelas tardes falavam de aviões, de sistemas, de voos que ele havia feito e que ela conhecia de memória porque havia-os escutado 100 vezes. Uma tarde, Kleber perguntou-lhe pelo inspetor suspenso, por Diego Borges, por Helena Bazari. Liza contou-lhe tudo com calma, com precisão, como ele lhe havia ensinado a contar as coisas que importam. Kleber escutou sem interromper. Quando ela terminou, olhou pela janela grande do hospital. O céu de Lisboa era daquele azul intenso que só tem as cidades perto do mar. Sabe o que mais me alegra de tudo isto? Disse. O quê? Que não deixou esse avião pela metade. Liza franziu o senho levemente. Pela metade? Há pessoas que sabem fazer as coisas. Kleber seguia olhando o céu. E há pessoas que as fazem. A diferença não está no talento. Está no momento em que decide que o medo não vai ser quem decide por você. Uma pausa. Você decidiu. Isso não tem preço. Liza não respondeu. Mas algo nela que havia estado tenso desde fazia meses se afrouxou devagar, como um nó que cede. O dia antes de voltar a São Paulo, Liza recebeu uma ligação. Número desconhecido. Era o diretor de operações da TAM. Ofereceu-lhe um posto, não de técnica de manutenção, de consultora de segurança de sistemas em voo, com acesso à cabine, com formação oficial, com a possibilidade de completar sua licença comercial com o respaldo da companhia aérea. Leissa escutou em silêncio. Quando ele terminou, perguntou: por que eu? Porque o comandante Marins escreveu um relatório de 4 páginas. Uma pausa. E por que a comissária Patrícia escreveu outras 4? Outra pausa. E por que Maurício Oliva ligou pessoalmente para dizer que sua filha de 9 anos quer ser engenheira aeronáutica e que quer que a senhorita seja sua mentora quando crescer? Liza olhou pela janela do hospital. O céu de Lisboa, azul, limpo, imenso. Vou pensar. Desligou. Ficou olhando o telefone um momento, depois entrou no quarto do pai. Kleber estava sentado na cama, mais erguido que nos dias anteriores. Olhou-a entrar. Boas notícias? Pode ser. Ele esperou. Liza sentou-se na cadeira de sempre. Oferecem-me trabalho na TAM.
consultoria de segurança, licença comercial incluída. Kleber não disse nada imediatamente. Olhou suas mãos sobre o lençol, depois a olhou. E Congonhas vai continuar aí. E você? Laísa pensou no painel hidráulico, na válvula manual, nos 19 metros de asfalto ao final da pista de Campo de Marte. Em Tomás pondo a mão no vidro. Em Marguerite respirando mais devagar. Em Marins dizendo seu sobrenome pela primeira vez. Em Maurício escrevendo no caderno. Em seu pai. Sempre em seu pai. Acho, disse devagar, que há coisas que se aprende para si mesmo e há coisas que se aprende para poder dá-las a outros. Kleber a olhou. Seus olhos tinham aquele brilho que Laísa havia visto poucas vezes na vida. As mesmas vezes que realmente importaram. Aprendeu bem? Disse em voz muito baixa. Laísa voltou a São Paulo no dia seguinte. No voo de volta, assento de janela, olhou o céu durante todo o trajeto. Não escutou os motores com preocupação. Escutou-os com gratidão. Pousaram sem incidentes. Ela saiu por última. Semanas depois, num tribunal de Lisboa, Helena Bazari sentou-se diante do Tribunal Europeu e declarou durante 4 horas. Sua voz não tremeu nem uma só vez. Semanas depois, Tomás desenhou no caderno do colégio um avião com um só motor rodeado de 2 caças pequenos. Sua professora perguntou-lhe o que era. Um avião que não caiu, respondeu. A professora não soube o que dizer. Tomás já estava desenhando outra coisa. Semanas depois, Maurício Oliva chegou em casa antes do habitual. Sua filha de 9 anos estava na mesa fazendo os deveres. Ele sentou-se ao lado, abriu a gaveta e tirou um manual técnico de sistemas hidráulicos. Pôs-o sobre a mesa. Ela o olhou. O que é isso? O lugar onde começa tudo, disse ele. Ela o abriu e começou a ler. E Laísa Barros voltou ao aeroporto de Congonhas numa segunda-feira de manhã. Chegou pontual, como sempre. Vestiu o macacão de trabalho, como sempre. Abriu o primeiro painel do dia e, antes de começar, meteu a mão no bolso da mochila de tecido desgastada e tirou a folha dobrada. A sequência de descida escrita com a letra apertada de Maurício Oliva. Olhou-a um momento, voltou a dobrá-la, guardou-a e começou a trabalhar. Com as mãos que não tremiam, com a calma que seu pai lhe havia ensinado. Com o conhecimento de que há coisas que ninguém pode tirar de você, porque não estão num título, não estão num uniforme, não estão no sobrenome correto, nem na academia correta, nem no assento correto. Estão no que você faz quando o motor falha e o solo está longe e o medo bate à porta. Estão em escolher cada vez deixá-lo fora da cabine. Os aviões não têm medo. O medo é seu. Deixe-o fora da cabine. Gostaram desta história? Nos digam nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de onde estão assistindo. Lembrem-se de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela vocês têm outra história incrível que com certeza vai prender vocês desde o início. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos na próxima.